Quando você estiver vendo esse vídeo, será domingo à noite e amanhã, 9 de setembro de 2024, será o dia de lançamento do iPhone 16 e de toda a linha de smartphones nova da Apple. A gente sabe disso mesmo que a Apple não confirme que seja realmente smartphones, porque, convenhamos, o que a Apple lança no mês de setembro, não é mesmo? Então, eu quero aproveitar esse vídeo, já que a gente está na porta do lançamento do iPhone, para fazer um pequeno exercício de futurologia ou até mesmo uma lista das coisas que eu gostaria que o iPhone resolvesse. Porque, sim, existem pelo menos 6 problemas pendentes que a Apple deixou no iPhone 15 que ela precisa resolver no iPhone 16. Eu não sei exatamente o que vem de surpresa nesse dispositivo, apesar de todos os vazamentos que já foram publicados na imprensa. Mas vale a pena a gente fazer esse exercício de futurologia ou pelo menos compartilhar os nossos últimos desejos em relação ao smartphone da Apple antes do seu anúncio oficial. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com as pessoas que também estão esperando pelo lançamento do iPhone 16, do iOS 18 e de todas as novidades que a Apple promete apresentar amanhã, segunda-feira, às 2 da tarde, no horário de Brasília. Então, a partir de agora, 6 problemas pendentes do iPhone 15 que o iPhone 16 pode, deve e precisa resolver. Primeiro ponto é o fim do superaquecimento, que foi algo que ficou marcado no iPhone 15. A Apple chegou a reconhecer esse problema que foi relatado pelos usuários de todo o mundo. Os fóruns da Apple foram ocupados com os relatos das pessoas reclamando do excesso de temperatura do iPhone, e principalmente nas tarefas de alta performance. Então, com o iOS 18 chegando e com todas as implementações e novidades que esse software deve trazer, eu acredito também que a Apple precisa resolver um problema que ficou marcado na geração anterior, que era algo presente e real e que, convenhamos, depois de tanta maturidade do iOS, ele sofrer de superaquecimento é até estranho. Lembrando sempre que é uma nova versão do sistema operacional e quando ela é implementada nos novos dispositivos e atualizada nos dispositivos que já estão no mercado, a tendência é que o novo software apresente algumas anormalidades, o que é algo absolutamente normal, porque o mundo prático é muito diferente de todo o período de testes que a Apple utilizou para poder testar esse sistema operacional. Então, é normal que o problema de superaquecimento ainda se faça presente nesses telefones, pelo menos nas primeiras levas do iOS 18. Mas depois disso, em algum ponto no futuro, a Apple realmente precisa resolver essa anormalidade, senão não é só a irritação dos usuários que a Apple vai ter que ouvir, mas também as críticas, as reclamações e todo o falatório em cima de algo que já deveria ter resolvido depois de tanto tempo. O segundo problema atinge basicamente os modelos Pro e Pro Max, que é ter um iPhone mais limpo. Muitos usuários reclamaram no passado de que a parte de titânio que ficava nas laterais do telefone, elas se enchiam de marcas de dedo com muita facilidade, o que é considerado um absurdo levando em consideração que é a Apple. Muitos usuários já ficaram incomodados com o fato desse titânio descascar com muita facilidade, algo que foi registrado por vários sites de tecnologia, vários produtores de conteúdo relataram a mesma coisa, e isso a Apple também reconheceu como um problema de qualidade. Já esse lance das marcas de dedo, a empresa de Cupertino considerou como um comportamento normal do titânio, porque tem o lance da variação da temperatura do corpo e a pele em contato com o material. Mas a Apple poderia ter comunicado isso antes e não deixar o consumidor com a impressão de que o produto foi mal feito ou mal concebido. Quem sabe agora, com o iOS 16 Pro e Pro Max, a Apple finalmente consegue resolver esse problema que, tudo bem, eu não sou especialista em engenharia ou utilização de materiais mais avançados nos smartphones, mas quero acreditar que é um problema alcançável para ser resolvido, cuja solução é minimamente alcançável. Vou me corrigir para ficar mais correto.
é de se esperar que a Apple alcance uma solução neste aspecto. Pode não ser um problema tão grave para você, mas é um problema que incomoda muitos usuários e que deixa aquele ponto de interrogação. Será que a Apple deixou escapar essa falha? Será que a Apple foi displicente no uso do titânio ou no uso de outros materiais combinados? Ou será que a gente vai ter que fazer que nem o Steve Jobs sugeriu quando teve o problema do Antenna Gate, que ele teve que espalhar capinha protetora para todo mundo para poder resolver o problema? Será que a gente está utilizando o smartphone da forma errada? Será que a gente está agarrando o iPhone da forma errada? Será que tem algum problema com a nossa pele? A nossa pele está errada em relação ao iPhone Pro e Pro Max com titânio? Vamos ver como é que a Apple contorna essa situação no iPhone 16. Terceiro item mexe com a usabilidade diária do dispositivo com o usuário, que é uma porta USB-C mais decente. A Apple já segmenta os seus dispositivos ou cria campos de separação muito definidos em outros aspectos do hardware. Não precisa ser na porta USB-C. Não faz sentido colocar velocidades mais lentas nos modelos base e uma velocidade mais rápida no modelo Pro e Pro Max. Passou da hora da Apple ficar ou parar de regular a mixaria para os usuários. Pode entregar a porta USB-C nos modelos base no padrão 3.2, porque, sinceramente, a ideia de que apenas os usuários dos telefones Pro e Pro Max gravam vídeos ou registram fotos em grande demanda é estapafúrdia. Qualquer usuário do iPhone utiliza para fotografia e vídeo, também em modo profissional, e precisa de um desempenho melhor para poder transmitir essas fotos e vídeos do smartphone para o computador. E neste caso, a porta USB-C é algo essencial e crucial para ter essa melhor experiência de uso. Da mesma forma que também a gente merece uma maior eficiência na recarga do dispositivo através do cabo. Então, dona Apple, eu torço para que o iPhone 16 tenha uma USB-C minimamente decente. Não dá para ficar pagando caro nesse smartphone para ter, nesses pequenos detalhes, algo meia boca ou um desempenho pouco satisfatório. Espero mesmo que a dona Apple valorize o dinheiro de quem paga caro pelo iPhone também nos pequenos detalhes. O quarto item eu acho que é quase um sonho de consumo da minha parte e da parte de muitos usuários do iPhone. Pelo amor de Deus, Apple, o fim da tela com 60 Hz. Não faz mais sentido o iPhone custar o que custa, um dos smartphones mais caros do mercado, com uma tela de 60 Hz, quando praticamente todos os seus concorrentes, e vários deles lançando smartphones intermediários com especificações mais fortes, todos os concorrentes lançando nos seus smartphones top de linha a tela com 120 Hz no mínimo. Você pode até achar que é bobagem, você pode até achar que a decisão da Apple é para estabelecer uma melhor relação custo-benefício, o que eu acho uma grande bobagem essa opinião, porque, insisto, o preço do iPhone não cai. E mesmo com todas as adições em outros campos, não justifica custar o mesmo preço, sendo que a tela tem esses 60 Hz. E faz diferença para o usuário. Uma maior fluidez, uma melhor performance, uma melhor percepção de fluidez no sistema operacional e nos aplicativos. Tudo isso o usuário tem o direito de ter. E tela de 60 Hz num smartphone que custa o preço que o iPhone custa é quase um deboche por parte da Apple. Então, parte das minhas esperanças, e é quase um sonho impossível que eu estou dizendo aqui, é que o iPhone 16 receba essa famigerada tela de 120 Hz e aposente de uma vez por todas a tela de 60 Hz. O próximo item é um desejo que pode ser deixado de lado ou relativizado. Eu até posso negociar não ter este item para receber a tela de 120 Hz, por exemplo. Botão de ação em todos os modelos. Parece que esse recurso deu certo no iPhone Pro e Pro Max da última geração. Então, por que não expandir essa funcionalidade para os modelos base? Da mesma forma que a Apple já cria diferenciação em processador, em memória, no padrão de memória, padrão de armazenamento, no corpo do dispositivo, no funcionamento de tela, tipo de tela, em vários outros aspectos, eu acho que um simples botão de ação não pode ser tão caro assim para a Apple incluir no modelo base. Isso faria com que mais e mais usuários se atraíssem e se interessassem por esses modelos de entrada
de entrada, entre muitas aspas, porque a gente está falando do iPhone. Mas seria uma forma desses modelos de entrada agregar valor a ponto de atrair um número maior de usuários para esses dispositivos. Tá bom, eu sei que a Apple quer otimizar a melhor relação custo-benefício para os modelos mais caros, porque são eles que rendem a maior margem de lucro para a própria Apple. Mas por que não agradar aqueles que não têm tanta grana assim para gastar nos modelos mais caros? Não faz muito sentido para mim. Então, o botão de ação em todos os modelos do iPhone seria uma ótima adição para o iPhone 16, seria motivo de nota para a gente elogiar a Apple, diante de outras coisas que talvez seriam mais importantes, se bem que essa é importante para muita gente. Eu entendo que é um modo de você customizar a usabilidade do dispositivo. Então, vale a pena incluir no dispositivo, vale a pena incluir nos modelos de entrada, e poderia ser talvez uma das novidades que chamaria a atenção dos usuários, principalmente daqueles que querem diferentes formas de interação com o telefone. O último item não tange a todos os modelos, vai pegar apenas os modelos Pro e Pro Max, mas de qualquer forma é algo que agregaria valor a esses modelos mais caros do iPhone. Uma maior quantidade de jogos exclusivos. A Apple, quando lançou o iPhone 15 Pro e Pro Max com o processador A17 Pro, ela prometeu que esse smartphone teria o potencial de um console de videogames tal e como conhecemos hoje. Na teoria foi isso, mas na prática não aconteceu. Até porque, depois de um ano, nós não temos tantos jogos AAA na App Store. Eu, inclusive, gravei um vídeo sobre isso, explicando as dificuldades que os desenvolvedores tinham em lançar esses jogos na loja da Apple, e aí não é por conta da burocracia da Apple, mas sim porque os usuários não estavam tão interessados assim em rodar jogos AAA nos seus caros smartphones, até porque quem paga caro no iPhone Pro Max não vai necessariamente querer jogar, vai querer ganhar dinheiro com ele e vai querer produtividade acima de tudo. Mas um possível aumento de títulos de AAA nos jogos na App Store poderia impulsionar ainda mais a tão valorizada categoria de serviços, aquela que é a menina dos olhos do Tim Cook. Então, fica a dica, Apple. Pode até parecer que incluir mais jogos no iPhone não seja algo tão produtivo, ou que os usuários não se interessariam, mas os poucos usuários que gostam de games, e eu nem sei se são tão poucos assim, é proporcionalmente muito menor em relação ao Android, porque a Apple tem um nicho de mercado que é aproximadamente 20% de usuários de smartphones, em relação a toda a escala global que o Android carrega. Mas pode valer a pena para impulsionar a categoria de serviços, muito mais do que se imagina. Muito mais do que o Apple TV Plus, que hoje pode correr risco de ser descontinuado, porque não traz dinheiro suficiente para a Apple. É claro que eu tenho um One More Thing. É claro que eu tenho um último item para compartilhar com você sobre pontos que o iPhone 16 poderia resolver e que ficaram pendentes no iPhone 15. Mas eu confesso que esse último item é muito mais um sonho impossível do que algo que pode se concretizar em uma realidade prática. Por que não o mesmo processador potente, bonito e qualificado para todos os modelos do iPhone? Eu sei que não vai acontecer. Eu sei que a Apple vai seguir segmentando todos os seus dispositivos. Vai seguir colocando os modelos Pro e Pro Max como os mais valorizados e com o hardware mais completo. Mas um garoto de 45 anos pode sonhar, não é mesmo? Então, eu sonho com o fato da Apple ter a coragem de colocar o mesmo processador, o mesmo A18 Pro, de repente, ou A17 Pro atualizado em todos os modelos do iPhone 16. Isso também criaria um ponto de diferenciação entre os modelos do ano passado base e os modelos base desse ano. E seguir a receita de bolo que, por exemplo, Samsung e Google adotaram para os seus dispositivos. A gigante de Mountain View teve a coragem de colocar o mesmo processador Tensor atualizado para todos os modelos Pixel e o Pixel 9, obviamente. E a Samsung fez a mesma coisa, tudo bem, segmentou o Galaxy S24 Ultra com o Snapdragon 8 Gen 3, mas deve colocar Snapdragon em todos os modelos da linha Samsung Galaxy S25, porque também entendeu que não adianta ficar fazendo muito essa segmentação. É muito mais interessante colocar todos os modelos com o mesmo processador, até mesmo para oferecer a mesma experiência de uso para todos eles.
É claro que você vai ter recursos mais avançados nos modelos Ultra e Pro dos fabricantes, mas, obviamente, quando você está falando de uma era de inteligência artificial, você precisa colocar o hardware mais robusto e garantir que a experiência de uso será melhor em todos os dispositivos. Afinal de contas, a famigerada IA precisa funcionar bem em todos os modelos. Então, Apple, fica a dica. Eu sei que não vai acontecer, eu sei que eu estou sonhando demais, mas fica a dica. Coloca todos os modelos de iPhone com o mesmo processador, principalmente porque agora a senhora começou a brincar com inteligência artificial com esses telefones. Então, garantir a melhor experiência de uso com hardware mais potente é o segredo do sucesso para a inteligência artificial funcionar bem nos smartphones e, ao mesmo tempo, pode atrair uma boa grana e um número maior de usuários que estão interessados em migrar do Android para o iPhone. Isso está acontecendo em escala global, está acontecendo num volume enorme, e a gente nem está percebendo isso, mas pode ser o pulo do gato da Apple se ela colocar o mesmo hardware em todos os modelos de iPhone. E é isso, esses são os meus sonhos, desejos e perspectivas para o iPhone 16, que será anunciado pela Apple amanhã à tarde.